Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Emilson Pial, trabalhador da Casa do Caminho. Estamos aqui hoje, nessa tarde de sábado, para mais uma palestra nesse nosso novo ciclo que a Casa vem promovendo nesses tempos de coronavírus, onde estamos em isolamento social. Esse vídeo está sendo gravado, mas nesse momento da transmissão eu também estou sentado assistindo, para que juntos possamos nos irmanar numa prece, num envolvimento por todo o Brasil, por todo o planeta, por todos aqueles que estão em sofrimento. Vamos orar. Divino amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, nessa nossa tarefa de trabalhadores da Tua Seara, dos trabalhadores da última hora. Ilumina nossos corações, sintoniza nossas mentes e permita que sejamos capazes de juntos aprender mais, nos tornarmos melhores e fazermos desse mundo um lugar melhor para todos nós. Que assim seja. Bem, o tema de hoje que nós vamos trabalhar é o do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, mais especificamente nos itens 4 e 5, o Evangelho segundo o Espiritismo nas questões 740 e 741. Normalmente nas palestras eu falo de memória, mas hoje, em função de estar num ambiente mais propício para isso, eu vou fazer as leituras de alguns trechos para sustentar e apoiar as nossas abordagens e facilitar também para aqueles que queiram ter uma referência mais objetiva dos capítulos que estão sendo abordados e dos textos para uma pesquisa posterior após a palestra. Caso vocês queiram fazer perguntas, tenham dúvidas ao longo da palestra, apesar de estar gravada, nós temos as redes sociais da Casa do Caminho, Instagram, Facebook, e-mail, que estão aparecendo aqui na tela, para que vocês possam encaminhá-las, ou mesmo para mim, no meu e-mail pessoal, que também está aparecendo aqui na tela, de maneira que nós possamos interagir. Prometo a todas e todos que responderei aos questionamentos o mais rápido possível. Então, para a gente começar logo direto no tema, eu vou fazer uma leitura de um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras não nessa vida. Ao buscar a origem dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Mais à frente, diz o Evangelho: ainda que a culpa por todas essas aflições, a quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Desde quando o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Peraí, Hugo, vou começar de novo, aí você corta. Vamos fazer uma leitura do trecho do Evangelho. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras não nessa vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Mais à frente, num outro trecho: a quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Desse modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sua sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando na verdade sua má estrela é sua própria negligência. Assim, fica claro para todos nós, nessa abordagem, que as causas atuais das aflições, elas estão relacionadas com a forma como nós estamos escolhendo viver, com a forma como nós estamos escolhendo nos relacionar, e por isso, desculpe, está um pouco calor aqui à tarde, mas a gente vai seguindo. Como eu estava dizendo, somos nós os responsáveis por provocar a maioria dos males que nos afligem, pela nossa previdência, pela nossa imprevidência, pelas nossas escolhas, mas às vezes também há circunstâncias que fogem do nosso controle, que estão no ambiente social, que estão na vida cotidiana de todos nós. E muitas vezes, quando acontecem crises como essa que nós estamos vivendo agora,
a gente fica com uma certa impressão de que é conosco, que nós temos muitas vezes uma natureza fatalista, e aí culpamos o divino como se fosse um castigo, como se a humanidade tivesse sendo punida, etc. e tal. Quando essas situações, na verdade, elas são consequência da maneira como nós vamos estruturando a nossa própria vida sobre a Terra. Não é a primeira grande pandemia que tem sobre o planeta, provavelmente não será a última. Já tivemos guerras, já tivemos outros episódios. Tivemos lá pelo século XIV a peste negra, que era a peste bubônica, que dizimou muitas pessoas, que durou mais de 12 anos, que exigiu muitas mudanças, que provocou distúrbios em governos, em reinos, etc. Então, tivemos a gripe espanhola, tivemos a SARS mais recentemente. Esses processos eles acabam sendo meio que recorrentes. Até mesmo as características que ele tem são idênticas. Eu vou trazer para vocês aqui um trecho da Revista Espírita de 1867, onde Allan Kardec ele vai nos falar de um caso de epidemia que aconteceu nas Ilhas Maurício e que de um dos companheiros colaboradores da Revista Espírita escreveu uma carta para ele no mês de maio, onde diz mais ou menos assim, a pessoa e uns trechos que eu selecionei aqui. Prezado senhor Kardec, é agora uma verdadeira peste. Os médicos não entendem. Até agora, nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que vos prostam e vos torturam durante 12 horas no mínimo, atacando cada um por sua vez todos os órgãos importantes do corpo. De pouco em pouco, o doente, acabrunhado, vai tendo novos acessos e mais rapidamente caminha para o termo fatal. Olha só a doença que está acometendo, que era uma peste, naquela época não se conhecia, hoje se sabe que era a malária. Aí sobre o tratamento, o quinino, em doses muito fortes, detém o acesso por alguns dias, impedindo o progresso dessa cruel moléstia. O frasco do quinino de 1 onça, que é mais ou menos 30 gramas, custava 7 francos. No começo da doença passou para 15. E quando a doença já atingia seus estágios mais avançados, chegou a alcançar 675 a 800 francos. Vejam de que forma a pessoa se refere, porque o Kardec não cita o nome do autor da carta. Assim como só os ricos podiam comprar e aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes morrendo ao redor por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. E mesmo depois do fim da peste, ainda se vendia o quinino por algo em torno de 15 francos. Não voltou para o preço original. Então, veja, não é mais ou menos o que está acontecendo agora conosco? Uma repetição de experiências? Peste negra, guerras, confusões, aí a gente vem para o tempo atual. Se nós pararmos e sairmos dessa mística, dessa mágica, e olharmos com franqueza para nós mesmos, para a nossa sociedade, nós vamos ver que nós alcançamos um grande progresso tecnológico, um grande desenvolvimento em várias áreas, em vários campos do saber. Agora mesmo essa nossa comunicação é propiciada por essa possibilidade das novas tecnologias, mas e o nosso aspecto moral? E o nosso desenvolvimento, a nossa transformação interior? Aí eu vou lá na questão 740 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: para o homem, os flagelos não seriam também provações morais ao fazerem com que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Aí respondem os espíritos: os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência, resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos. Preste atenção nisso. Permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de interesse, de amor ao próximo. Tem um detalhe: caso o egoísmo não o domine. Então, paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. É complexo, né? Desafiador uma abordagem como essa, porque ela nos tira do eixo.
Veja, paciência, resignação diante da vontade de Deus, mas também abnegação, desinteresse, para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência. Será que uma ocorrência dessa natureza, muito mais que uma fatalidade, não funciona como um alerta para nós, espíritas, espiritualistas, imortalistas, nessa nossa trajetória? Será que nós não estamos atravancando um pouco o progresso que já poderíamos ter feito no campo moral, no campo social? As pessoas estão morrendo de fome e estão ficando doentes com doenças perfeitamente curáveis, enquanto as farmácias e os supermercados estão abarrotados de comidas e de remédios. Será que essa Covid que está nos atacando agora não é um alerta para nós? Eu encontrei num livro muito interessante de Adenauer Novaes, um psicólogo baiano, no chamado Mito Pessoal, Destino Humano, no capítulo chamado Repetições de Experiências, que é o 11º capítulo do livro. Eu vou ler 2 ou 3 trechinhos aqui. Repetições de experiências podem ser compreendidas quando uma pessoa atravessa situações de difícil solução, mais de uma vez na vida. São experiências que se repetem em determinadas épocas da vida, levando a pessoa a questionar o porquê de estar vivendo aquilo de novo e gerando a sensação de que não merece tal infortúnio. Geralmente são experiências difíceis, dolorosas e que requerem intenso envolvimento emocional. Tais experiências se repetem geralmente, vejam só, porque o indivíduo não extraiu na primeira ocorrência o suficiente aprendizado. E ele vai falando vários tipos dessas ocorrências e diz assim: recidivas de doenças ou outras ocorrências repetidas para as quais a pessoa não concorreu voluntariamente. Ou seja, acontecem independentemente, aparentemente independente da nossa vontade. E conclui o nosso Adenauer: as experiências que se repetem devem ser encaradas como lições não aprendidas, bem como oportunidades que a vida está dando para o equilíbrio psíquico geral. Se nós pensarmos que em 1857 os espíritos vieram nos trazer uma mensagem que agora está completando 163 anos, e vieram dizer que a morte não existe, como na belíssima lição do Evangelho, quando nos diz: ao som da palavra amor, os mártires ébrios de emoção desceram ao circo. Ao som da palavra reencarnação, levantam-se as lápides dos túmulos e a morte não existe mais. Se nós pararmos para pensar nessa lição que o Adenauer nos traz e compreendermos que vida e morte não estão relacionadas, mas sim nascer e morrer, viver é o contínuo, nós estamos sempre vivos. E o autor diz: em vários momentos da vida ocorrem repetições. Talvez não nessa vida da presente encarnação, mas nas vidas de encarnações anteriores. Então, por que é que nós, como humanidade, nesse nosso contínuo da vida, estamos sendo colhidos por mais uma vez por um flagelo, que a gente poderia chamar um flagelo destruidor, para usar essa linguagem, vamos chamar assim, assustadora das épocas de coronavírus? Porque muitas vezes a gente pensa que o coronavírus é um fantasma que está atrás de uma porta, esperando a gente passar com aquela música de suspense, e ele vai chegar e fazer "Buh!". Não vai acontecer isso. É um vírus que vai se propagar na sociedade. As estratégias que estão sendo utilizadas são para tentar reduzir a sua propagação, até que se encontre um caminho, uma medicação paliativa ou mesmo uma vacina. Mas o fato que eu quero chamar a atenção é, no contínuo que é a vida, ora no plano espiritual, agora no plano material, mais uma vez nós estamos sendo colhidos por uma experiência repetitiva. E o que as experiências repetitivas indicam? Uma necessidade de aprendizagem, uma lição que não foi absorvida. Juntando o que diz o Evangelho com o Livro dos Espíritos, com essa visão de Adenauer, nós podemos concluir que esse momento nosso da sociedade é um momento em que nós estamos sendo confrontados com as nossas próprias escolhas no processo evolutivo. Não é um castigo divino, não é uma punição por pecado, nada disso.
Somos nós mesmos, como espíritos, no passo a mais que estamos dando na nossa trajetória evolutiva, que estamos sendo confrontados com nossos valores, com nossas escolhas, com a maneira como nós estamos vivendo, com a forma como nós estamos nos relacionando conosco mesmo, com nossos familiares. E as consequências que isso vai tendo para o nosso envolvimento psicológico, para o nosso desenvolvimento social, para o nosso desenvolvimento moral. Muitos de nós, apesar dos espíritos há séculos já nos dizerem que a morte não existe, e agora vem há 163 anos os espíritos dizerem que nós reencarnamos, que nós renascemos. Veja, que lições nós precisamos tirar e aprender com essa doença, com esse flagelo que está nos atacando agora. Se é o desenvolvimento da inteligência, se é um momento de demonstrar paciência e resignação, se é um momento de que nós precisamos nos confrontar com o amor, com a solidariedade, o quanto nós estamos deixando o egoísmo dominar nossos passos, o quanto nós estamos deixando o individualismo dominar nossos passos, mesmo nós espíritas, espiritualistas, cristãos, o quanto nós estamos valorizando mais os bens perecíveis daqui da terra do que os bens imperecíveis. Eu falei agora há pouco sobre a Revista Espírita de 1867, vou pegar mais um trechinho aqui, quando o autor da carta, ele diz a Kardec, talvez, ele vai falar de que talvez ele mesmo possa vir a perecer diante dessa epidemia. Ele diz assim: as recaídas continuam, meu caro, e palavra de honra. É muito provável que eu em pouco tempo terei o prazer de assistir, como espírito, às vossas sessões parisienses e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou nas Ilhas Maurício. Em um pensamento, transporto-me às vossas sessões, sem fadiga e sem temer o mau tempo. Aliás, não tenho o menor receio, e vou-lo juro, sou muito sinceramente espírita para isso. Todas as minhas precauções estão tomadas, e se vier a deixar esse mundo, serei avisado. Veja, tá, a peste está aí, o flagelo está aí, mas e se eu desencarnar por esse flagelo? Pronto, vou continuar vivo no plano dos espíritos. É fácil? É simples? Não. Veja o que Kardec diz a respeito desse trecho. É preciso ser espírita de verdade para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença quando ela estende seus malefícios ao redor de nós e quando se sentem seus ataques. Aí a gente dá uma paradinha para dizer assim, tá, Emílio Piau, você está falando que eu sou espírito, que eu reencarno e que se eu desencarnar, mas eu estou com medo. E eu vou dizer para você, eu também, todos nós. O medo faz parte do nosso tempo evolutivo, do nosso instante aqui sobre esse planeta. Então, eu também não estou livre do medo. Aí eu vou recorrer a um pensador francês chamado Edgar Morin, que ele diz assim, nós precisamos nos compreender como um ser complexo, como um ser dinâmico. Nós temos erros, nós somos falhos, nós temos defeitos, muitas vezes nossa aprendizagem é difícil, porque pela nossa própria natureza nós somos difíceis e queremos fazer e erramos, insistimos no erro, mas ele diz, é justamente esse processo de tentativa e erro que vai levando à aprendizagem. A gente vai aprendendo, vai lendo, vai vivendo, vai experimentando e vai transformando. Nós precisamos também, mesmo com essas lições que os espíritos nos estão dando, ou incluindo essas lições que os espíritos nos estão dando, nos colocarmos como seres em evolução, como seres em aprendizagem. Se os flagelos que estão acontecendo de forma repetitiva na nossa vida como espírito, entendendo aqui a vida não só como a presente encarnação, mas as sucessivas encarnações que já tivemos e as que teremos, porque nós estamos permanentemente vivos, se mais uma vez esse flagelo está nos atingindo, é porque é o momento de nós darmos um passo na nossa transformação e revermos as escolhas que estamos fazendo.
Porque às vezes a gente acha que está tudo certo. E aí vem um fenômeno como esse e para tudo. Aí os espíritos vêm e dizem, por que você está preocupado com esse flagelo, com a possível desencarnação, se você está sempre vivo, se tu és espírito? E se quando você estiver desencarnado, você vai começar a se comunicar mais rapidamente? Aí eu digo, opa, pera lá, mas eu ainda não tenho essa segurança, essa confiança toda, eu estou morrendo de medo com essa ocorrência. Aí eu digo a vocês, acolha o medo, acolha a insegurança. Reconheça que muitas pessoas na nossa sociedade estão desesperadas, estão em pânico, e às vezes até talvez nós mesmos estejamos meio em pânico com isso. Mas inclua a calma e a paciência, a resignação com os acontecimentos. Quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente tropeça, a gente não volta para o passado e diz assim, opa, peraí, vou voltar o filme aqui como se fosse uma coisa que está ali guardada e vou mudar. Não. A gente vai para a frente, para os processos de reparação do erro, redução de dano, recuperação. Então, nós não podemos andar para trás para solucionar essa crise que está aí, mas nós podemos andar para a frente. Se a gente começa a perceber que essa crise, que essa Covid, ela não tem um componente de castigo divino, não tem um componente de punição, tem um componente de nossa responsabilidade, como nós estruturamos, como nós construímos o nosso mundo, como nós organizamos a nossa sociedade, as nossas relações dentro do planeta. E aí, se eu reconheço que essa crise é uma crise moral e que a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo poderiam minorá-la, mas que o nosso egoísmo muitas vezes piora tudo, aí a gente para poder pensar assim, é hora, preciso, agora nessa tarde de sábado que estamos todos juntos aqui, preciso respirar, relaxar, acolher o medo, acolher a insegurança e saber o que eu vou fazer agora para mudar. Que caminhos eu vou escolher agora para tentar evitar uma repetição de um problema dessa natureza na sociedade, na minha vida. A vida, volta a repetir, como um contínuo da existência, não circunscrita à presente encarnação, abrangendo todas as fases. Aí vamos lá na 741, para poder a gente se acalmar ainda mais. Eu estou ficando mais calmo a cada minuto aqui que eu mesmo estou falando. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida em que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, preveni-los, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe em maior ou menor grau o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Vou repetir. Muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Há flagelos que a gente não pode impedir? Um terremoto, um tsunami, alguma tempestade, uma inundação, situações que não estão no nosso controle. Mas há outros que são consequência da nossa imprevidência e que nos desafiam a encontrar os caminhos de solucioná-lo. Se não fossem, talvez, alguns desses flagelos, nós não tivéssemos desenvolvido a cura da peste bubônica, da varíola, do sarampo e de outras tantas doenças. Ou não tivéssemos encontrado medicamentos paliativos para reduzir os impactos daquelas que ainda não somos capazes de curar. É um processo. A influenza está aí circulando na nossa sociedade agora mesmo, nós estamos na vacinação. Aqueles que estão no grupo, se não vacinaram, lembre-se de se vacinar, hein? Não se esqueçam. Oração e proteção. Vai buscar a previdência e a ajuda dos médicos. A oração ajuda, ampara, socorre. Voltando então ao texto. Prestem bem atenção. Há flagelos que nos atingem sem que a gente possa controlar? Há. Mas o que
Adenauer nos diz que essas repetições, elas não são por acaso. É a vida chamando nossa atenção, ou o universo, como as pessoas gostam de dizer agora, né? É o universo chamando a nossa atenção para as aprendizagens que nós precisamos fazer, para as mudanças que nós precisamos fazer em nossas vidas. Muitos de nós nessa crise estamos assistindo pessoas que estão aí se aproveitando da crise. Do mesmo jeito que aconteceu lá nas Ilhas Maurício, que fica no Oceano Índico, lá perto de Moçambique, lá longe, longe, longe da gente aqui. Aqui na nossa esquina, uma máscara que custava 13 centavos está custando R$5. Alguns medicamentos desapareceram das prateleiras das farmácias. Aí os espíritos vão lá e dizem assim, também na Revista Espírita de 1857, a grande imigração é útil e aproxima-se a hora em que deve efetuar-se. Ela já começa. A quem será fatal ou proveitosa? Olhai bem, observadores, considerai os atos desses exploradores dos flagelos humanos, e distinguireis, mesmo com os vossos olhos do corpo, os homens predestinados à decadência. Vede-os ávidos de honras, inflexíveis no ganho, presos, como na vida, a todas as posses terrenas e sofrendo 1000 mortes pela perda de uma parcela do que, entretanto, precisarão deixar. Como será terrível para eles a pena de talião, quando no exílio que os espera lhes recusarão um copo de água para estancar sua sede. Olhai-os e neles reconhecerei, sobre a riqueza que acumulam à custa dos infelizes, os futuros humanos decaídos. Até mesmo diante dessas pessoas que estão se aproveitando da crise, nós precisamos ter um olhar misericordioso e inclusivo. Cada um vai receber o seu quinhão nessa trajetória. Isso não é uma figura do castigo divino, é uma consequência das nossas escolhas. Do mesmo jeito que como humanidade nós estamos recebendo, como se diz popularmente, para cima de todos nós, esse flagelo, como consequência das nossas formas, como vimos escolhendo viver ao longo do tempo, essas pessoas que estão se aproveitando da crise, achando que estão acumulando riqueza, estão esquecendo que tipo de riqueza é a riqueza que nós carregamos quando partimos daqui. O que nós vamos levar? Como eu costumo dizer em minhas palestras, quem é que já viu alguém que levar uma ponta de unha, um fio de cabelo, um botão de roupa quando desencarna? Ninguém. Então, o que mesmo que nós estamos acumulando? Que riquezas são essas que nós estamos ajuntando? É preciso, portanto, nesses momentos, ao pensarmos nas causas atuais das aflições, e juntar essa compreensão das causas atuais, atualizando o nosso software mental, fugindo, tirando o misticismo, tirando essas coisas mágicas, porque Kardec dizia, o maravilhoso e o sobrenatural não existem. Caindo na real da existência. Nós somos espíritos, vivendo uma experiência na matéria. E precisamos utilizar essa nossa experiência na matéria como um ponto de transformação. Os cientistas vão dizer um ponto de inflexão, um patamar do qual você não desce mais. Se eu já cheguei até aqui, e mesmo com o conhecimento, com as informações, com o amor que a gente já tem mais do que tinha antes, um flagelo dessa natureza nos acomete, tranca-nos em nossas casas, coloca-nos num momento de isolamento social, nos coloca distante de outras pessoas com as quais nós gostaríamos de conviver. É porque talvez nós estejamos precisando, individual e coletivamente, repensar nossos caminhos, repensar nossas escolhas. Talvez nós estejamos precisando parar, e essa parada forçada que está acontecendo, ela é um alerta nesse sentido. Nós precisamos parar para refazer nossos passos, desacelerar. Então, nesse momento, eu quero convidar todos e todas que estão me assistindo, e eu mesmo que estou assistindo nesse instante, para juntos a gente pensar um pouco em tudo isso que já falei até aqui, das repetições, dos erros, das necessidades de transformação moral, da resignação, da paciência, da abnegação, do egoísmo, do orgulho que nos envolvem.
e abandonarmos essas certezas, abandonarmos essas capas de segurança, de controle, de dominação e dizermos assim, tá, erramos. Reconhecemos o erro. E agora? Vamos parar para respirar, para relaxar e para pensar como reconstruir a partir dos escombros. Como enfrentar esse flagelo que vem agora na nossa sociedade. Todas as estatísticas estão dizendo que vai haver um aprofundamento da crise. Como enfrentar isso como cristão, como espírita? Como utilizar essas informações relacionadas à repetição, relacionadas à necessidade de paciência e resignação? Como utilizar essas lições para enfrentar a crise? Calma, oração, trabalho. Há inúmeras pessoas que precisarão que nós não nos deixemos dominar pela paralisia. Parar no sentido de relaxar, desacelerar da tensão, mas manter a atividade. Principalmente nós espíritas, precisamos estar atentos às necessidades, à caridade. Kardec nos diz, fora da caridade não há salvação. A caridade material, para aqueles que vão passar necessidades, para aquelas famílias que necessitarão de cestas básicas, de amparo, de socorros médicos, mas também a caridade moral, para aquelas pessoas que necessitarão de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo. Os idosos que estão aí sendo considerados o público mais ameaçado, para nós dizermos a ele, calma meu irmão, calma minha irmã, a gente está com medo também, igual você. Talvez a gente possa desencarnar nesse episódio, mas lembre-se, nós somos espíritos. Dói o pensar na desencarnação porque nós ainda somos muito apegados aos bens materiais. Então, ao invés da gente brigar com as pessoas porque elas estão com medo, porque elas estão assustadas, vamos acolher isso e reconhecer, poxa, claro, se você estivesse à beira de um precipício, pensando que talvez você não consiga, que você vai cair, você não fica com medo? Claro que fica. Então vamos acolher o medo das pessoas e ajudá-las a diluir esse medo. Talvez seja inevitável passar por um episódio mais crítico, talvez seja. E como é que a gente encara isso? Com paciência, com resignação. É fácil? É simples? Jamais. É um pouco tenso, sim. Por isso eu estou fazendo esse convite a nós acalmarmos nossos corações. Respira fundo. Calma. Calma. Vocês que estão me assistindo, talvez alguns já estejam pensando, poxa, já está chegando mais ou menos 4h30, peraí, eu preciso, tal, tenho isso, tenho aquilo para fazer. Não tem não. Tem uma música de Zé Geraldo que diz assim, o dia vai chegar, estou me preparando para o que der ou não. Calma. Dá uma parada. Não é a primeira vez que está acontecendo uma crise dessa natureza. Se nós não nos transformarmos, não mudarmos a nossa forma de viver, não será a última, porque as repetições, como eu já disse aqui várias vezes, elas acontecem para nos alertar para o que nós precisamos mudar dentro de nós, na nossa construção do que somos. A psicologia já vem dizendo que todos temos um lado sombra, como vai dizer o Carl Gustav Jung, e que nós precisamos acolher a sombra para a gente poder perceber como ser integral, acolher esse lado sombra de cada um de nós para nos percebermos como seres integrais. E ao longo desses minutos que estamos discutindo aqui, tanto na questão 740, na 741, como no capítulo 5º do Evangelho, as lições estão nos mostrando que nos momentos desses flagelos, nós precisamos colocar os pés no chão, abandonar os mitos, as fantasias e perceber a crise como um caminho, como um tropeço na nossa trajetória evolutiva, na nossa vida, que é um contínuo. E ao pararmos e pensarmos isso, trazer calma para o nosso coração, mesmo estando nervosos e mesmo estando com medo.
para que nós sejamos capazes de ajudar aqueles outros na sociedade. Não significa com isso que nós somos melhores, mas significa que nós estamos mais aparelhados intelectualmente para racionalizar a crise e buscar os caminhos. Eu vou usar uma metáfora que eu acho que se encaixa bem. É como um bombeiro profissional diante de um incêndio. Ele também está com medo, a vida dele também está em risco, mas ele precisa enfrentar as chamas para salvar as vidas e minimizar os danos sobre as outras pessoas. Nós precisamos pensar em nós nesse momento, que não somos, talvez, aqueles que não são médicos, enfermeiros, especialistas em geral, como bombeiros nesse grande incêndio que está acontecendo na sociedade, como socorristas que estão enfrentando um desastre coletivo. Os médicos, os profissionais de saúde estão correndo os riscos, assim como nós, mas estão indo para os hospitais, os profissionais dos serviços essenciais estão cumprindo suas tarefas nos serviços essenciais. Da mesma forma que eles estão fazendo, nós também precisamos fazer. Da mesma forma que quando toca a sirene no quartel dos bombeiros, eles não pensam em outras coisas, vestem seus trajes propícios e vão enfrentar a batalha, e vão enfrentar o fogo, mesmo com o risco de suas próprias vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, tocou uma grande sirene no quartel dos nossos centros espíritas. Tocou uma grande sirene nos quartéis dos nossos corações, que somos cristãos, que ouvimos e somos os seguidores da mensagem de Jesus. E ao invés de nós nos escondermos debaixo de nossas camas, como aquelas crianças pequenas que têm medo das trovoadas, nós precisamos vestir o nosso traje de proteção. E que traje é esse? O Evangelho, a confiança irrestrita em Deus, a compreensão de que somos imortais, a compreensão de que a reencarnação não é uma historinha, é uma realidade. E com esses trajes, nós irmos à luta. Ir à luta não significa que necessariamente todos tenhamos que sair de nossas casas. Não. Mas significa que nós podemos ajudar aqueles que estão sofrendo. A primeira ajuda, paciência e resignação. A segunda ajuda, o Evangelho, para que nós possamos manter as nossas mentes em sintonia nessa turbulência, nessa crise. E um outro elemento, a ajuda material. A campanha, a doação de alimentos, a doação de dinheiro se você não pode sair de sua casa por estar em grupos de risco. Por quê? Porque muitas pessoas necessitarão de cesta básica. E mais do que nunca, nós precisamos nos juntar. Se você não pode sair de casa, no seu condomínio, no seu prédio, ligue para os seus vizinhos e organize. Peça a um daqueles mais jovens, mais saudáveis, coloque o alimento na porta do seu apartamento e diga para a pessoa, passe aqui para buscar. Vamos montar uma quantidade de cestas básicas e distribuir para a população. Vamos ligar para as farmácias e deixar uma contazinha lá para que as pessoas possam ir lá e pegar um remédio. Vamos ajudar alguém que está precisando. Vamos nos cotizar. Se cada um de nós, se cada grupo se reunir, cada 10 pessoas colocar R$10, colocar R$100, são R$1.000 que podem ajudar alguém que está sofrendo. Tem inúmeras formas que nós podemos fazer para ajudar as pessoas, se nós quisermos. Há aqueles que necessitarão desse apoio material, mas há outros, e entre eles muitos dos que nos assistem, que necessitarão de um outro tipo de auxílio, da caridade moral, que precisarão de uma palavra de consolo, que precisarão de um ombro que eles possam virtualmente se aconchegar. E nós precisamos ser esse ombro amigo. Nós precisamos ser esse ouvido aberto, para a pessoa poder ligar e dizer, poxa, meu irmão, estou com medo. O que é? O que o Espiritismo diz sobre isso? O Espiritismo diz paciência e resignação. Esses flagelos fazem parte do nosso processo evolutivo. A pessoa vai te ligar e vai dizer, mas alguns vão morrer. Não, morrer não. Eles vão desencarnar. Quem vai morrer é o corpo. Ah, mas eu não acredito. Tenha calma. Eu que acredito, estou com medo, imagina você que não acredita. Mas tenha calma, tenha resignação, tenha paciência. Relaxe, vá assistir um filme, pegue carinho por um livro.
Distraia, não fique assistindo esses programas sensacionalistas. Pegue uma palestra espírita na internet, vá, olha a janela, vá ouvir o canto dos pássaros. Já que a gente não pode ir para a praia, assista programas relacionados à praia. Procure uma leitura edificante. Ah, mas eu não tenho um livro. Dê uma indicação de um livro digital. Desinfecte um livro qualquer que você tem em sua casa que seja um livro interessante. Mande para essa pessoa. Nós precisamos utilizar as informações que os Espíritos nos deram, as informações que Jesus colocou à nossa disposição, para ajudar a sociedade e ajudarmos a nós mesmos. As aflições atuais, elas não são consequências de um castigo divino, de uma punição por coisas erradas. Elas são consequência da forma como nós estamos escolhendo viver. E se essa parada é necessária, que sejamos capazes de utilizar essa parada para mudar e transformar as nossas vidas. Nós, espíritas, espiritualistas, cristãos em geral, estamos mais aparelhados que alguns outros para enfrentarmos essa crise. E eu e você precisamos estar unidos nessa caminhada. Vocês, cada um nos seus lares, e eu também no meu lar, fazendo os passos necessários para essa superação da crise. Mas eu não posso fazer nada, Piau, eu estou com muita dificuldade. Faça uma oração. Acalme-se. Diga para você mesmo, eu sou espírito. Olhe no espelho, eu sou espírito vivendo uma experiência na matéria. Esse corpo perecível um dia eu vou abandonar, como já abandonei outros. Mas aí você mesmo vai dizer, mas eu estou morrendo de medo. Calma. Respira. Sustenta a atenção. Ao invés de brigar com medo, acolha-o. E ao acolhê-lo, relaxe. E ao relaxar, conecte-se com o divino. E nessa conexão com o divino, nós vamos encerrar esse nosso encontro com uma oração, como começamos. Respire, relaxe, coloque a sua coluna ereta, feche seus olhos. Divino Mestre Jesus, lá fora os escombros se acumulam, lá fora a tempestade se avizinha, a crise se aproxima. Mas aqui, nesse local onde me encontro, é um momento de paz, de reflexão, de recolhimento. Fortalece nossos espíritos para enfrentarmos essa batalha. Afina nossas emoções, nossos sentimentos. Sintoniza nossos corações e nossas mentes. Senhor, nós, como trabalhadores da última hora, colocamos-nos diante de Ti nesse instante, diante dos destroços fumegantes que se acumulam no mundo lá fora. Aqui, nesse recanto de paz, nós nos preparamos como aqueles soldados que se organizam para enfrentar uma grande batalha. Sabemos das dificuldades, sabemos dos limites e dos problemas, mas Tu és o nosso porto seguro, a nossa referência, o nosso apoio. Divino amigo Jesus, nosso modelo e guia. Eis-nos aqui, Senhor, faça-se segundo a sua vontade. E como Paulo, na estrada de Damasco, diante da sua crise pessoal, nós repetimos, que queres que eu faça? Colocamo-nos, Divino Mestre, como seus fiéis discípulos nessa luta, sabendo que essas crises momentâneas são pontos de aprendizagem. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia, mantém-nos em paz e nos permita fazer novos progressos. Boa tarde a todos, um bom final de semana e lembrem-se, paz, paciência, calma, trabalho. Fora da caridade não há salvação. Muita paz, muito obrigado. Até um próximo encontro.